novamente juntos para continuarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec. Continuamos então com os relatos dos espíritos, desta vez os suicidas. Continuando. Senhor Felicien era um homem rico, instruído, muito honrado, poeta espirituoso, de um caráter bom, obsequioso e cortês. Investimentos especulativos desastrosos comprometeram-lhe a fortuna. Muito idoso, para restabelecê-la, sentiu-se desencorajado e suicidou-se em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto. Não era nem materialista, nem ateu, mas um homem de humor um tanto leviano, pouco importando-se com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, resolvemos evocá-lo 4 meses após a sua morte, inspirados pela simpatia por sua esposa. Depois de evocado, ele responde: Sinto falta da terra. Nela tive algumas decepções, mas menores que as daqui. Imaginava maravilhas aqui e encontro uma realidade muito aquém do ideal que tinha. O mundo dos espíritos é muito heterogêneo. Para torná-lo suportável, seria preciso uma boa faxina. Custa-me crer. A descrição dos hábitos dos espíritos seria uma iniciativa instigante. Balzac deveria dedicar-se a tal tarefa, que seria, aliás, trabalhosa. Mas eu não o vejo por aqui. Onde estarão, então, esses grandes espíritos que têm tão fortemente castigado os costumes da humanidade? Eles deveriam, como eu, permanecer aqui algum tempo, antes de partir para regiões mais elevadas. Vejo este pandemônio curioso que me agrada observar e por aqui então fico. Ainda que o espírito declare encontrar-se em uma sociedade muito heterogênea, o que inclui, por conseguinte, a presença de espíritos inferiores, sua linguagem surpreendeu-nos um tanto, considerando a natureza de sua morte, a que ele não fez alusão alguma. A não ser por isso, refletia bem o seu caráter. Ficamos assim com certeza, ou melhor, ficamos assim com certa dúvida acerca de sua identidade. Pergunta: Teria o senhor a bondade de nos dizer como morreu? Responde ele: Como morri? Pela morte que escolhi. Ela foi de meu agrado. Por muito tempo meditei sobre a morte que deveria escolher para dar cabo à vida. E honestamente confesso que não me valeu de grande coisa, exceto por estar livre das minhas tribulações materiais, mas para encontrar outras piores e mais penosas em minha posição de espírito, cujo fim não posso divisar. Pergunta ao guia do médium: Foi mesmo o espírito do Sr. Felicien que nos respondeu? Sua linguagem quase descontraída causa-nos surpresa num suicida. Responde o protetor do médium: Sim, mas levado por um sentimento justificável em sua situação, pode-se bem compreender. Ele não queria revelar o gênero da própria morte ao médium, por isso tergiversou, mas acabou por confessá-lo quando perguntado diretamente, não sem fixar deveras angustiado, no entanto. Sofre muito por ter cometido suicídio e evita, na medida do possível, tudo o que lhe faça lembrar o seu fim funesto. Pergunta ao espírito: Sua morte comoveu-nos muito, já que lhe antevíamos as tristes consequências, e principalmente em razão da estima e dedicação que lhe devotávamos. Pessoalmente, nunca esquecerei de como foi bom e cortês comigo. Ficaria feliz se pudesse dar mostras de seu reconhecimento, fazendo algo que lhe seja útil. Responde: no entanto, eu não poderia escapar de outra forma aos constrangimentos da minha situação material. Agora preciso apenas de preces. Orai, sobretudo, para que eu fique livre das horríveis companhias que estão perto de mim, perseguindo-me com seus risos, gritos e zombarias infernais. Chamam-me covarde, e têm razão, pois é covardia renunciar à vida, pois já várias vezes sucumbi a essa prova. E eu não havia prometido a mim mesmo não mais fracassar. Fatalidade. Ah, orai, que suplício o meu. Sou muito infeliz. Ao orar, fazei mais por mim do que por vós na terra. Mas a prova em que fracassei tantas vezes levanta-me diante de mim indelével. É preciso que me submeta a ela novamente dentro de algum tempo. Terei forças para tanto?
Ah, recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos, a despeito de si, é desesperador, mesmo aqui. É por isso que preciso de força. Dizem que se pode consegui-la pela prece. Orai por mim, pois eu quero orar também. Neste caso particular, o suicídio, conquanto ocorrido em circunstâncias corriqueiras, apresenta um aspecto especial, ao mostrar-nos um espírito que sucumbiu várias vezes a uma prova que se renova a cada existência. Prova que há de renovar-se enquanto ele não houver conseguido superá-la. Ou seja, meus amigos, ele vai viver novamente uma situação de dinheiro e uma situação de penúria, para que ele suporte essa penúria sem matar-se. Nós todos temos que superar a falta que cometemos. Voltamos ao mesmo quadro e voltamos tantas vezes quantas necessárias para superar a falha que tivermos. Continuando o texto. É a confirmação do princípio que estabelece que, quando o objetivo é aperfeiçoamento, para o qual encarnamos, não é atingido, nosso sofrimento é em vão, obrigando-nos a recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Pergunta ao espírito do Sr. Felicien. Escute o que vou lhe dizer, peço ao Senhor, e reflita sobre essas palavras. O que denomina fatalidade não é outra coisa senão a própria fraqueza, porquanto não existe fatalidade. Se assim fosse, o homem não seria responsável pelos próprios atos. O ser humano é sempre livre, e essa liberdade constitui o seu mais belo privilégio. Deus não quis fazer do ser humano uma máquina que age e obedece cegamente. Se o torna falível, essa liberdade torna-o também perfectível, ou seja, capaz de ser perfeito. Somente pela perfeição é que ele chega à suprema felicidade. Só o seu orgulho o leva a acusar o destino pelas suas desventuras da terra, quando na maior parte das vezes resultam da própria negligência. Disso o Senhor representa um exemplo claro em sua última existência. Teve tudo o que era preciso para ser feliz, segundo o mundo: inteligência, talento, fortuna e merecida consideração. Não tinha vícios ruinosos, mas ao contrário, qualidades consideráveis. Como sua situação pôde ser tão comprometida? Unicamente por sua imprevidência. Há de convir que, se tivesse agido com mais prudência, se tivesse sabido concentrar-se no seu quinhão, em vez de tratar de aumentá-lo sem necessidade, não teria chegado à ruína. Portanto, não havia nisso fatalidade alguma, já que bem poderia ter evitado o que lhe aconteceu. Sua prova consistia no encadeamento de circunstâncias que deviam ensejar não a necessidade, mas a tentação ao suicídio. Infelizmente, para o Senhor, apesar da sua inteligência, conhecimento, não soube ter o domínio da situação e carrega agora o ônus da própria fraqueza. Essa prova, como pôde pressentir com razão, deve ser repetida ainda. Em sua próxima existência, estará exposto a acontecimentos que lhe inspirarão novamente a ideia de suicídio, e assim será até conseguir triunfar. Antes de atribuir à sorte o que é obra própria sua, admira a bondade de Deus, que, em vez de condená-lo de forma inexorável por uma primeira falta, oferece-lhe continuamente os meios de repará-la. Sofrerá assim, não eternamente, mas pelo tempo necessário para que se dê a reparação. Dependerá de si mesmo tomar, no mundo espiritual, a resolução de tal forma enérgica de mostrar a Deus um arrependimento tão sincero, de impedir com tanta insistência ao apoio aos bons espíritos, que chegará à terra blindado contra todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, caminhará na estrada da felicidade com muito mais rapidez, uma vez que, em outros aspectos, seu adiantamento já é muito grande. Existe, portanto, ainda um degrau a transpor. Para isso, vamos ajudá-lo com nossas preces, mas elas serão impotentes se não nos auxiliar também com seus próprios esforços. Respondi ele: obrigado. Obrigado pelas palavras de encorajamento. Delas tenho muita necessidade, porque sou mais infeliz do que querias crer.
Vou aproveitá-las, garanto, no preparo da minha própria encarnação, desta vez agindo de modo a não falhar. Estou ansioso para sair do repugnante ambiente a que me fui relegado. Felicien. É muito lúcido ele. Quem sabe da próxima ele consegue, não é? Agora o caso de Antoine Bell. Era um contador de um banco no Canadá. Suicidou-se no dia 28 de fevereiro de 1856. Um de nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, forneceu-nos o seguinte relato sobre ele. Eu era bem há mais de 20 anos. Era um homem pacato, chefe de numerosa família. Há algum tempo ele passou a imaginar ter comprado uma substância venenosa em minha farmácia e que havia usado para envenenar alguém. Muitas vezes veio supliciar-me para lhe dizer em que época ele havia comprado o veneno, entregando-se então a alucinações terríveis. Perdi o sono, acusava-se de assassinato, batia no peito. Sua família vivia numa ansiedade constante, em especial das 4 horas da tarde às 9 horas da manhã, período em que se dava expediente no banco, cuja contabilidade mantinha diligentemente, sem jamais cometer um erro sequer. Costumava dizer que um ser que tinha dentro de si o fazia manter a contabilidade com ordem e regularidade. Nos momentos em que se convencia das suas absurdas alucinações, exclamava: Não, não querem enganar-me. Lembro-me bem, é a verdade. Antoine Bell foi evocado em Paris no dia 17 de abril de 1865, a pedido de seu amigo. Assim que evocado, ele responde: Que desejais? Submeter-me ao interrogatório? É inútil, pois confessarei tudo. 2. Bem longe de nós, quer atormentá-lo com perguntas indiscretas. Desejamos apenas saber qual a sua situação no mundo em que se encontra e se podemos ser-lhes úteis. Ah, sim, podem. Serei muito grato a todos vós por isso. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Terceira questão. Temos a esperança de que nossas preces aliviarão seu sofrimento. Além do mais, parece-nos estar em boas condições. O arrependimento que demonstra já é um sinal de reabilitação. Deus é infinitamente misericordioso. Tem sempre piedade do pecador arrependido. Ore, portanto, conosco. Neste momento foi feita uma prece pelos suicidas que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Poderia agora dizer-nos de que crime é culpado? Tal confissão feita com humildade há de lhe ser levada em conta. E ele diz: Permiti-me primeiro agradecer a esperança que é capaz de fazer brotar em meu coração. Há muito tempo eu vivia em uma cidade cujas muralhas eram banhadas pelas águas do Mediterrâneo. Eu amava, então, uma bela jovem que me correspondia o afeto. Mas pobre como era, fui rechaçado por sua família. Um dia ela veio contar-me que desposaria o filho de um mercador, cujos negócios estendiam-se além mar. Eu fui assim desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a própria vida, não sem antes saciar minha sede de vingança, assassinando o meu odiado rival. Os métodos violentos repugnavam-me, no entanto. Eu tremia ante a ideia de praticar esse crime, mas o meu ciúme foi mais forte. Na véspera do casamento, ele morreu envenenado num plano por mim elaborado, método que me pareceu mais fácil. Explicar-se assim as reminiscências do passado. Sim, já vivi, é preciso que viva ainda. Oh, meu Deus, tenha piedade da minha fraqueza e de minhas lágrimas. Faço eu aqui um parênteses. Então, a culpa que ele sentia de ter matado alguém era de vidas anteriores e bem anteriores. Vejam só, é uma obsessão, uma auto-obsessão, ou esse próprio envenenado causou essa obsessão. Não temos ideia. Quem sabe o texto vem nos explicar. Questão 4. Deploramos essa infelicidade que retardou o seu avanço e sinceramente lamentamos pelo Senhor. Já que se arrepende, no entanto, Deus há de ter-lhe piedade. Diga-nos agora, peço-lhe, se executou o plano de cometer o suicídio.
Responde-lhe: não. Confesso, para minha vergonha, que a esperança voltou ao meu coração, almejado aproveitar-me de meu crime. Fui traído por meus remorsos, porém, e expiei pela pena de morte aquele momento de delírio. Fui enforcado. Quinta. Tinha consciência do mal praticado em sua última existência? Respondi-lhe: não, apenas nos últimos anos de minha vida. E eis como. Eu era bom por natureza. E após ser submetido, como todos os espíritos homicidas, o tormento da visão contínua da minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo, dela libertei-me muitos anos depois, através de minhas preces e de meu arrependimento. Ou seja, era o obsessor que ele conseguiu educar, evangelizar e se libertou dele. Que interessante. Recomecei outra existência, a última, e a atravessava calmo e tímido. Trazia dentro de mim uma vaga intuição da minha inata fraqueza e da minha falta anterior, cuja lembrança mantinha latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, nada menos que o pai da minha vítima, não teve grande dificuldade de apossar-se de mim, fazendo reviver em meu coração, qual num espelho mágico, as lembranças do passado. Influenciado, ora por ele, ora pelo guia que me protegia, eu oscilava entre o envenenador e o pai de família, que ganhava o pão por seus filhos por trabalho. Fascinado por esse demônio obsessor, fui impelido por ele ao suicídio. Soube bem, culpado, é verdade, no entanto, menos do que eu o tivesse decidido por mim mesmo. Os suicidas de minha categoria, fracos demais para resistir aos espíritos obsessores, são menos culpados e punidos mais levemente do que os que tiram a própria vida por ação única de seu livre-arbítrio. Temos aqui uma nota explicativa. Essa explicação corresponde ao item 15º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º deste livro, que afirma: o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sujeita-se a uma pena ainda maior. Quer dizer, o obsessor tem a pena maior. E sempre lembro, vamos trocar sempre a palavra punição por consequência. Continua o livro. Orai comigo pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que abandone seus sentimentos de vingança. E orai também por mim, para que eu consiga a força e a energia necessárias para não falhar na prova do suicídio voluntário, a que, dizem-me, serei submetida em minha próxima encarnação. Guia do médium. Um espírito obsessor pode realmente induzir ao suicídio? Responde, certamente, visto que a obsessão, que é por si mesma um gênero de prova, pode tomar todas as formas. Isso, porém, não é uma desculpa. O homem dispõe sempre de seu livre-arbítrio e, por conseguinte, é livre para ceder ou resistir às sugestões às quais está exposto. Quando sucumbe, é sempre por ação da própria vontade. O espírito, no entanto, tem razão quando diz que aquele que faz o mal, instigando por outro, é menos culpado e punido em menor grau do que quando o comete por sua própria vontade. Mas ele não é inocentado, pois uma vez que se permite afastar do bom caminho, o bem não está de todo arraigado nele. Sétima questão. Como pôde acontecer que, apesar da prece e do arrependimento que haviam livrado o espírito do tormento em que vivia pela visão de sua vítima, ele ainda tenha sido perseguido pela vingança do espírito obsessor em sua última encarnação? Responde: sabeis que o arrependimento é apenas a preliminar, indispensável para a reabilitação. Mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas, é preciso provar, por atos, a solidez do retorno ao bem. É por isso que o espírito é submetido a novas provas que o fortalecem, ao mesmo tempo que o fazem adquirir um mérito maior quando sai delas vitorioso. Ele está exposto às perseguições dos maus espíritos, até que estes o sintam bastante fortes para lhes resistir. Aí então o deixam em paz, porque sabem que suas tentativas foram inúteis. Estes dois últimos exemplos nos mostram a mesma prova repetindo-se em sucessivas encarnações, e pelo tempo que persiste a ela sucumbir. Antoine Bell,
Nos mostrou, além disso, o fato, não menos instrutivo, do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior, como um remorso, uma advertência. Vemos por aí que se conectam todas as existências umas às outras. A justiça e a bondade de Deus ficam evidentes ao permitir ao ser humano melhorar-se, gradualmente, sem jamais fechar-lhes a porta para o resgate de suas faltas. O culpado é punido por sua própria falta, e a punição, em vez de ser vingança de Deus, é o meio empregado para fazê-lo progredir. Meus amigos, sempre lembrando, trocar a palavra culpado, castigo, por consequências. É muito importante tudo isso que nós estamos lendo. Estamos aprendendo muito para a nossa própria evolução. E aqui está bem claro, nós temos uma única vida, com várias existências. Por ser uma única vida, nós nos lembramos, nem que seja por intuição, dos erros e acertos das vidas anteriores. Novo caso. Benoist. Me perdoem sempre meu mal francês. Bordeaux, março, 1862. Em manifestação espontânea ao médium, apresenta-se um espírito com o nome de Benoist, que informa ter morrido em 1704 e alega padecer terríveis sofrimentos. Isso se passa nos anos 1860, mais ou menos. Você veja, é mais de 100 anos esse espírito está nessa situação. Os pesquisadores perguntam: o que foi na Terra? Ele responde: um monge sem fé. Segunda questão: a falta de fé foi o seu único erro? Responde ele: foi suficiente para produzir os outros. Terceiro: poderia dar-nos alguns detalhes sobre sua vida? A sinceridade das suas confissões será levada em consideração. Pobre e indolente, ordenei-me monge, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui estabelecer-me. Influente, abusei do poder. Vicioso, corrompi aqueles a quem eu tinha por missão salvar. Implacável, persegui aqueles que quiseram limitar meus excessos. Calabouços encheram-se por conta de minhas decisões, e a fome torturou muitas de minhas vítimas, sendo seus gritos frequentemente calados pela violência. Agora expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas ateiam o fogo que me consome. Luxúria e fome insaciáveis perseguem-me. A sede queima-me os lábios ardentes, sem que jamais sobre eles caia uma gota que os refresque. Todos os elementos da natureza voltam-se contra mim. Rogai por mim. Temos aqui uma nota. As leis morais são únicas para todos. A punição, eu vou trocar aqui a consequência, é sempre consequência natural da falta, seja praticada por um sacerdote materialista, rico, pobre, homem ou mulher. O sofrimento diferencia-se segundo o grau de responsabilidade, a natureza e a gravidade da falta. Quarto questionamento. As preces que se fazem pelos mortos não o alcançam como os outros? Acrediteis que seja edificante? Elas têm para mim o valor daqueles que eu afetava fazer. Não executei meu trabalho, portanto, não recebo o salário. Jamais se arrependeu? Há muito tempo, mas o arrependimento veio apenas após o sofrimento. E como fui surdo aos gritos das vítimas inocentes, também o mestre é surdo aos meus gemidos. Justiça. Sexta questão. Reconhece a justiça do Senhor. Confiai então que a sua bondade, pedindo-lhe que o ajude? Responde ele. Os demônios berram mais forte que eu. Seus gritos sufocam-me a garganta. Eles enchem minha boca de piche fervente. E eu o fiz grande. O Espírito não consegue escrever a palavra Deus. Ele está fazendo isso por escrito. Sétimo questionamento. O Senhor, então, ainda não encontrava suficientemente desprendido das ideias terrenas para compreender que as torturas que sofre são todas morais? É que eu sofro muito. Vejo meus carrascos, que têm todos um rosto conhecido e um nome que ecoa em meu cérebro. Oitavo. O que poderia tê-lo induzido a praticar tantas infâmias? Os vícios que eu carregava, a brutalidade das paixões.
Nono questionamento. Nunca implorou ajuda aos bons espíritos para que o auxiliassem a sair dessa situação? Eu vejo apenas os demônios do inferno. Ele sente culpa, meus amigos. Ele quer que assim seja. Ele quer esse sofrimento para se sentir redimido. Tudo é nossa mente que fabrica. 10º questionamento. Quando vivo, tinha medo deles? Não, nenhum. O nada era meu credo. O prazer a qualquer preço era meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram, visto que lhes consagrei minha vida. Elas não me deixarão nunca. 11ª questão. Não consegue entrever um fim para os seus sofrimentos? O infinito não tem fim, respondeu ele. 12º. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim, e ele, se ele assim o quiser. Ah, se ele quisesse. 13ª. Por que veio ter conosco? Não sei como vim, mas eu queria falar, queria gritar para sentir algum alívio. Acreditamos nós, meus amigos, que ele foi levado. Ele nem vê quem o levou. Por isso que ele diz, não sei como vim. 14º. Os demônios que o perseguem não o impedem de escrever? Não, mas estão diante de mim e me ouvem. Por essa razão, eu não desejaria terminar. 15. É a primeira vez que escreve assim? Responde ele, sim. Sabia que os espíritos podiam aproximar-se dos homens dessa forma? Não, não sabia. Então, como soube como fazê-lo? Eu não sei. Então, a gente, meus amigos, conclui que ele foi levado e orientado sem que ele pudesse sequer ver esse protetor dele. 16. Que sensações experimentou ao vir ter comigo? Um adormecimento de meus terrores. 17. Como percebeu que estava aqui? É como se acorda. Não entendo, mas tu também não o sentiste? 19. Não se trata de minhas sensações, mas as do Senhor. Tende que entender o que faz nesse momento enquanto eu escrevo. Tu és meu pensamento, é só isso. 20. Então não teve a vontade de fazer-me escrever? Não, sou eu que me escreve, e tu pensas por mim. 21. Tente compreender, os bons espíritos que nos cercam o ajudarão nisso. Não, os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só? Veja ao seu redor. Sinto que me ajudam a pensar através de ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti, mas sei que te seguro. Eu não entendo. 22. Peça ajuda aos seus protetores. Vamos orar juntos? Queres abandonar-me? Fica comigo. Vão capturar-me novamente. Eu suplico. Fica. Ou seja, ele quer ficar com o médium o tempo todo. 23. Eu não posso demorar-me mais tempo. Retorne todos os dias, oremos juntos e os bons espíritos o ajudarão. Sim, eu desejo perdão. Pede por mim, porque eu não consigo. Guia do Médium explica o seguinte: coragem, meu filho. O que tu pedes será concedido a ele, mas por sua expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que esse espírito cometeu são sem nome e sem número. Sua culpa é tanto maior porquanto tinha inteligência, instruções, luzes para guiar-se. Assim ele falhou com conhecimento de causa, razão porque lhe são terríveis os sofrimentos. Mas com o auxílio e o exemplo da prece, suas dores serão amenizadas, porque conseguirá enxergar a possibilidade de que acabem um dia e a esperança há de sustentá-lo. Deus vê que se encontra no caminho do arrependimento e concedeu a ele a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e incentivado. Pensa sempre, porquanto, nesse espírito que o deixamos contigo para que o encoraje a tomar boas decisões, secundando-o com seus conselhos. Nele, o desejo de reparação sucederá ao arrependimento. Pedirá ele mesmo, então, uma nova existência na terra, para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito com ele, vendo o bem firme, permitirá que vislumbre as divinas claridades que o conduzirão a porto seguro, recebendo-o em seu seio como filho pródigo. Tem confiança, terás nossa ajuda para concluir a sua tarefa.
Paulin. Classificamos este espírito entre os criminosos, ainda que ele não tenha sido punido pela justiça humana, porque o crime caracteriza-se pelos atos e não pelo castigo imposto pelos homens. O mesmo acontece com o espírito a seguir. Falaremos isso então na próxima leitura. Vamos continuar esse tema. Por hoje ficamos aqui. Abraços e até breve.